Olá, tudo bem? Apóstolo Sandro Bilks com você aqui. Nossa quinta e última série de alguns pilares sobre a graça. Eu quero falar sobre a graça justificadora. No livro de Romanos capítulo 3, versículo 21, diz assim: Entretanto, nesses últimos tempos se manifestou uma justiça, escute bem isso, proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Isto é, a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem. Observe que ele deixa claro que é para todos os que creem. Portanto, não há distinção, porque todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, ou da presença de Deus. Aí no versículo 24 diz: sendo justificados gratuitamente. Ei, é de graça, não é nada que você faça. Não é nada que eu faça. Justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção, a libertação que há em Cristo Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Você foi justificado. Você sabe o que significa ser justificado? É ser declarado inocente, sem culpa. Ou seja, os seus pecados foram perdoados. Um dia nós pecamos e fomos destituídos da glória de Deus. Mas da mesma maneira que o diabo, por meio do pecado e da morte, nos destituiu desta glória, Jesus Cristo, por meio da sua justiça, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição, Ele nos garantiu novamente o acesso ao trono da graça de Deus. E ele diz isso lá no livro de Hebreus, que nós podemos nos achegar ao trono da graça de Deus em momentos oportunos. E o que você está passando? Nós precisamos ser livres da consciência de pecado. Olha o que Paulo diz no capítulo 5. Olha o que Paulo diz no capítulo 5 de Romanos, versículo 18, ele diz assim: portanto, assim como a transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, Romanos 5,18. Assim, igualmente, ou seja, ele está dizendo, se o pecado trouxe a condenação, a transgressão de Adão trouxe a condenação para todos os seres humanos, porque todos pecaram, assim também, ou da mesma maneira, pelo um ato de justiça, resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. E o que eu preciso fazer para receber isso? Crer. É para todos aqueles que creem. A justificação, a sentença de Deus para você que crê é inocente. Por isso, o livro de Hebreus diz que nós temos que ser purificados da má consciência. Limparmos a nossa alma de uma consciência de pecado, que nós não somos merecedores. Nós não éramos merecedores quando nós estávamos presos em nossos delitos e pecados, mas pela graça somos salvos. Você foi justificado, você foi considerado inocente, e por meio disso Deus te tornou seu filho. Agora você é merecedor sim. Aquele jovem rico, quando estava lá comendo com os porcos, quando ele voltou, ele não voltou querendo ser filho. Ele disse, os servos do meu pai não vivem da forma como eu estou vivendo. E eu vou voltar e vou pedir um emprego para ele. Só que quando ele voltou, o pai não o tratou como um servo, como um empregado. O pai disse, traga vestes novas. E no livro de Isaías diz que o Senhor é aquele que nos vestiu de vestes de louvor. É as vestimentas que o Pai te deu por meio de Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor. Por isso que nós estamos nele. Tudo se resume em Jesus. Tudo se resume nele. O pai mandou colocar um anel no dedo do filho como uma posição de autoridade. E mandou colocar sandálias em seus pés. E o abraçou dizendo, você estava morto. E hoje você tornou a viver. A graça de Deus ela é justificadora. O que eu e você precisamos é nos entregarmos por completo para esta graça. Olha o que Paulo diz. Romanos capítulo 6, versículo 14 diz assim: portanto, o pecado não poderá exercer domínio sobre vós. Por que o pecado não tem como mais exercer domínio sobre mim? Por quê?
Ele explica por quê. Porque não estás debaixo da lei, mas de graça. Lembra que eu disse para você que a graça nos ensina? Lembra que eu disse para você que a graça é um estilo de vida? Nós vivíamos de uma maneira pecaminosa. Deixa eu ler algo para você aqui. Versículo 17 diz assim. Versículo 16 diz assim. Não estás informado de que ao vos entregardes a alguém como escravos, para lhe obedecer, sois escravo desse a quem obedeceis? Seja do pecado para a morte, seja da obediência que leva à justiça. É um estilo de vida. Se você andar se achando como um pecador, como um miserável, como alguém que não recebeu a graça justificadora de Deus, como alguém que é um verme, um lixo, e aí deixa eu dizer para você, o valor da sua vida é o valor da vida de um Deus, porque foi a vida de um Deus que foi entregue pela sua. Então quando eu me coloco em obediência à carne, ao pecado, eu sou escravo deles. Mas quando eu ando em obediência ao meu Deus, lembra que eu disse que a graça nos dá a capacidade, que a graça nos sustenta a vivermos uma vida poderosa em piedade, ela nos ensina isso? Versículo 17. Todavia, a graça de Deus, portanto, embora havendo sido escravos do pecado, olha o que ele está dizendo, quando nós éramos escravos do pecado, nós obedecíamos de coração a forma do ensino a qual fomos submetidos, ou seja, o pecado nos ensinou a vivermos uma vida totalmente pecaminosa, totalmente desobedientes. Havia um espírito que operava sobre nós, que Paulo diz que era o espírito da desobediência. E qual espírito está sobre você hoje? É o Espírito Santo, meu irmão. É o espírito que te leva a viver uma vida de obediência por causa da graça de Deus. E se um dia eu vivi de uma forma obediente ao pecado, que estava me dominando, que eu era escravo dele, hoje, versículo 18 diz, hoje eu fui liberto do pecado e me tornei hoje escravo da justiça. Expresso-me assim, nos termos do homem comum, por causa da fraqueza da vossa carne. Olha o que Paulo está dizendo, olha, nós somos fracos na carne, mas o poder se aperfeiçoa aonde? Lembra da semana passada? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pois assim como aprendestes, como apresentastes os vossos membros do vosso corpo, como escravo da impureza e da maldade, que conduzia à iniquidade e ainda maiores, apresentai, pois agora, todos os vossos membros do vosso corpo, como escravo da justiça para a santificação. Ou seja, quando eu estava preso no pecado, quando eu estava morto no pecado, quando eu estava destituído da glória de Deus, eu me entreguei às paixões pecaminosas, à lascívia, à glutonaria, às paixões, à prostituição, ao adultério, à corrupção, a todas essas coisas. Mas hoje, versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela graça. A graça de Deus é um dom que me habilita a viver uma vida de justiça e de santificação. É por isso que Paulo diz assim, versículo 19 do capítulo 5. Sendo assim, como por meio da desobediência de um homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um só ato de justiça de um homem, todos serão feitos justos. Ei, se o pecado de Adão te tornou pecador, a vida de justiça de Cristo te torna santo nele. A lei foi instituída para que a transgressão se tornasse ressaltada, tivesse força. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Deixa eu dizer algo para você. Se o pecado foi poderoso para tornar o homem morto, a graça de Deus é muito maior para te tornar vivo. Vive este estilo de vida. Viva esta salvação da graça. Deixe que a graça te ensine. Deixe que ela te sustente. E receba a justificação que vem por meio da palavra, que vem por meio da graça. Viva essa vida poderosa de uma pessoa justa em Deus. Amém? Eu quero te agradecer a você que esteve comigo essas 5 semanas, que participou, que comentou, que compartilhou, que curtiu. Alguma dúvida? Pode deixar o seu comentário aí. Aí embaixo, na descrição embaixo, estão todas as minhas redes sociais. Se você ainda não me segue, siga lá. Se você observar, nós temos também uma série que nós estamos falando sobre um outro assunto muito poderoso. Você pode observar lá. E eu quero convidar você
a viver essa vida em abundância da graça de Deus. Lembre-se, aonde abundou o pecado, superabundou a graça.